Olá, está começando mais um Uninove Entrevista. Hoje nós vamos falar de rede social na internet dentro de um contexto que faz parte do dia a dia de todas as pessoas. O mercado de trabalho e os desafios que a cidade de São Paulo irá enfrentar no século XXI para integrar a população com essa nova ferramenta. As redes sociais são um meio de se conectar a outras pessoas na internet. Nelas, os usuários publicam seus interesses, hobbies, profissões ou qualquer outra coisa que queiram compartilhar. E a novidade agora é que elas estão sendo usadas também para procurar emprego. Segundo os dados do Ibope, 86% dos usuários de internet acessam as redes sociais. Aqui no Brasil, as mais conhecidas são Orkut, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, entre outras. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio hoje o estrategista em mídias sociais, Guilherme Valadares. Tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo, Lúcia. Olha, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. O papo com certeza vai ser super legal, hein? Guilherme, como é que as empresas hoje estão selecionando seus candidatos através das redes sociais? Então, as empresas estão usando as ferramentas das redes sociais para ter um ganho de velocidade. As empresas norte-americanas, pela última vez que eu li, eu não lembro a fonte exata, era coisa que acima de 70% já tinha feito alguma contratação pelas mídias sociais. Nossa, é bastante. Por quê? Às vezes você tem que ir atrás de um candidato até você marcar, até ele vir, você tem um gasto de tempo maior. Indo no perfil dele, você consegue fazer uma triagem mais rápida, você consegue obter informações que talvez você não obtivesse sobre o que ele realizou, quem ele conhece, recomendações que ele tem. No caso, estou dando um exemplo específico do LinkedIn, que é uma rede focada para o meio empresarial. Então, creio que o principal ganho para as empresas hoje é em agilidade, mais informação de qualidade específica para o setor de RH. E para as pessoas é um canal de exposição mais fácil. Elas conseguem editar um currículo e deixar ele em um local de fácil acesso e transmitir com um clique, com um e-mail. Então, existe um ganho de velocidade para as duas partes muito grande. Muito mesmo. Agora, você tocou num ponto interessante. Você falou, a pessoa faz o currículo dela e manda e é muito rápido. Mas Sim. E a pessoa que não gosta de rede social, que não está participando de nenhuma rede social, como é que ela é vista por essa mesma empresa que busca uma pessoa no mercado para contratação? Então, Lúcia, o principal é contexto. Há diferentes nichos, diferentes empresas, diferentes mercados. Eu posso te citar um caso bem emblemático, que é de um amigo meu de 24 anos que se formou em comunicação e que passou 3 meses sem conseguir um emprego na área, isso com experiência prévia em outros empregos e ótimos resultados, mas por quê? A área dele era comunicação e ele não tinha experiência em lidar com redes sociais. Ele só tinha uso pessoal. Ele tinha um perfil no Orkut, Facebook, etc. Coisa básica para se comunicar com os amigos, Sim, né? o básico, o McLanche Feliz, mas ele não tinha experiência mais densa com isso. Então, em sucessivas entrevistas onde ele esteve, o feedback era o mesmo. Olha, você não tem experiência em redes sociais e é isso que a gente busca hoje. Mas por quê? Porque era um nicho específico onde esse conhecimento se fazia mais necessário. Então, para certas empresas, isso vai ser condição fundamental de contratar ou não contratar. Para outras tantas, isso vai ser considerado simplesmente um ponto positivo. A minha visão hoje é que é algo inevitável saber lidar mais com o meio digital. É uma espécie de alfabetismo. Então, a pessoa se manter alheia a isso, olha, é permitido, cada um escolhe, sabe o que faz. Claro. Mas ela está deixando de aproveitar uma série de oportunidades que ela teria. E você falou uma coisa interessante agora, aproveitar oportunidades. A gente sabe que tem muitos profissionais, por exemplo, que hoje estão no auge das suas carreiras, muito bem empregados, com ótimas recomendações. Essas pessoas, muitas delas, não têm rede social também. Como é que uma empresa, não só que faz contratação, mas a própria empresa onde o sujeito trabalha, vai olhar para ele sendo assim, ou seja, ele estando nessa condição de não gostar de rede social, de não participar de nenhuma, como que você acha que funciona essa relação? Olha, o cara pode passar a ser percebido por mais sênior e competente que ele seja, pode passar a ser percebido como anacrônico, jurássico. Óbvio que eu estou exagerando. Sim. Mas vamos aos extremos para deixar dando um clara exemplo a do que pode situação. acontecer, porque ele se expõe a situações do tipo, se ele não tiver nenhum conhecimento, às vezes ele pode estar numa bela reunião e ele vai ter que escutar de um funcionário júnior como se faz. Ele se expõe a questões onde ele não vai saber direito como opinar ou como gerenciar da maneira adequada. Então, não é necessário que todo mundo tenha um conhecimento supremo ou expert em mídias sociais. Muito pelo contrário, mas entender a lógica
humana que existe dentro desse mecanismo, entender como ele funciona e como isso é usado no negócio para gerar mais lucro, mais eficiência, eu acho que não tem eu mais considero jeito, né? bastante interessante hoje. Desculpa, né, Guilherme? Eu acho que também não tem mais jeito, né, de estar fora disso também, né? A gente tem que estar conectado, mesmo como você falou, em menor ou em maior intensidade também, né? Sim, porque o chassi do digital, ele de fato não tem volta. Mídias sociais estão dentro de um guarda-chuva maior que a própria onda digital. E aqui a gente tem a toda web, a gente tem mobile, a gente tem uma série de outros grandes núcleos de transformação. E eles nada mais fazem do que espelhar a maneira como a gente já interage no mundo offline, no mundo real. Então, é inevitável, quanto antes se entra na onda, melhor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um passado muito próximo nosso, Sim. que era o famoso currículo impresso. Sim. Ainda existe empresa que faz essa seleção pelo currículo impresso? Porque antes a gente via aquelas filas, né, na frente das agências de contratação. Hoje em dia a gente não vê mais, mas esse impresso ainda está funcionando? Esse papelzinho na empresa mesmo? Creio que sim, porque a própria adoção natural de qualquer coisa tem os early adopters, depois tem quem vem, tem os conservadores, tem os mais lentos. Tem que ter espaço para todo mundo também, tem espaço para todo Guilherme? mundo, sempre tem. Então, eu não tenho estatística, não estou assim, no ramo de contratação para entender. Sim. Eu lido mais com o meio digital. Então, o que eu vejo hoje é praticamente 100% digital, mas não é raro a pessoa enviar o currículo digital e quando ela chega na reunião presencial, ela leva novamente o impresso e entrega em mãos. Tem seu valor, não deve ser sumariamente ignorado. Entendi. Bom, como é que um candidato deve usar, então, uma rede social para ser encontrado pela empresa que procura o seu perfil? Sim. E é óbvio, né, para extrair as melhores possibilidades daquela contratação. Olha, eu acho que ele deve usar de uma maneira pensada, ele deve ponderar sempre como ele vai editar a imagem dele dentro daquela rede. Porque o que ele está colocando ali, ele está colocando para o mundo. A não ser que ele ative algum certo filtro de privacidade, ele está colocando para o mundo. Então, no caso da contratação, se você está no ramo mais executivo, alguma coisa mais séria, vai no LinkedIn, com certeza. Se você é um fotógrafo, um designer, tem o DeviantArt, o Tumblr e N outros locais onde você pode criar portfólios. Então, vai uma coisa primeiro de conhecer quais são as redes, entender o potencial delas. Não considero muito adequado a pessoa, por exemplo, expor demais Orkut, Facebook, etc. Porque tem um lado ali pessoal que o empregador, sem contato, pode fazer uma interpretação errônea do que você é, do que você gosta, simplesmente por ver grupos, por ver associações que você tem ali no seu lado pessoal. Entendi, você faz parte de determinados grupos que não seria, vamos dizer assim, podem não ser bem vistos e você às vezes nem se lembra que associou, porque tem uma coisa que é tudo muito novo ainda. Se a gente fala que tem 5 anos, ainda é ridiculamente novo. Então, muita gente entrou ainda adolescente e nem sequer considerava eventuais dobramentos que poderiam acontecer. O mercado de trabalho que a gente faz tanto na falou web. aqui, né? E a web é um repositório onde as coisas não são apagadas. Isso é algo muito chave a ser lembrado. Então, você colocou lá, você pode esquecer, mas quando alguém for googlar, alguém for procurar o que você é, o que você fez, os rastros digitais vão estar presentes. Então, esse pensamento de curadoria é muito importante. Já que a gente está falando de redes sociais, deixa eu te perguntar, o que uma pessoa jamais pode colocar numa rede de relacionamento, numa rede social, se ela quer realmente ser contratada por uma empresa, por exemplo? Uma gafe. A palavra-chave é bom senso. Assim, acima de tudo. Um guarda real britânico, ele foi demitido recentemente porque no Facebook dele, ele soltou uma mensagem falando mal da Kate, a futura princesa. É verdade, teve isso mesmo. Porque alguém viu, circulou, talvez não tenha visto o chefe supervisor direto, mas mesmo porque redes sociais circulam, né, Guilherme? A mensagem circulou por outros meios e chegou em algum tipo de supervisor dele e foi demitido. Então, noções básicas de respeito, devem ser mantidas assim como a gente mantém no mundo real, ser mantidas na web. Uma coisa interessante que eu fico olhando, observando, até vamos falar do LinkedIn, que eu acho que o pessoal tem mais referência até aqui no Brasil. Foto. Que tipo de foto que você pode escolher para colocar numa rede social, justamente se você quer fazer contatos profissionais, por exemplo? Olha, eu acho que vai muito, de novo, bom senso. Acho que não existe uma regra específica, coloque essa foto, mas não coloca uma foto sua sem camisa bêbado no meio do rodeio de Barretos. Uma balada, por exemplo, se você né? pretende. Então esconde esse álbum, deixa ele só para os seus amigos. Sim. Fotos que valorizem o seu trabalho, se você já deu uma palestra, você dando uma palestra, fotos de
cursos, fotos bem vestido, fotos, se você é um executivo, fotos de terno. Beleza. Fotos que representem o que você o é que de você maneira coerente. Sensata, Sensata. né? Bom, no próximo bloco, gente que trabalha em casa e utiliza as redes sociais. Aguenta aí que nós já voltamos.